Hi everyone, I'm Karen Albuquerque, your teacher. Welcome to our English class. Today, how to study abroad. Do you know how to study abroad? So, let's go. Olá, eu sou Karen Albuquerque, professora. Nós hoje, na aula de inglês, vamos trabalhar com o tema Como estudar fora do Brasil. Abroad é uma expressão que, assim, fala de morar fora, estudar fora do país que você vive. Abroad se refere ao exterior, ok? Let's go, let's travel. Deixa eu abrir aqui a exibição para vocês do nosso material. E aí, vamos lá. Deixa eu reduzir aqui para ficar mais espaço. Show! Será que vocês já estão vendo? All right, let's go! Let me show you how to study abroad. É o tema da nossa aula de hoje. Se liga aí no canal do Hora Aula, vocês vão encontrar vários vídeos. Se inscreve no canal, comenta, tira tuas dúvidas, coloca tuas dúvidas. E na descrição desse vídeo eu vou deixar um formulário do Google, onde você vai responder algumas atividades e vai ter o retorno, né? Vem um feedback para você, para o seu e-mail, para que você respondendo trazendo o resultado das suas respostas, ok? É muito importante você acompanhar o seu desempenho da aula. É uma forma de você acompanhar como é que você está, se você está entendendo. Você pode assistir mais de uma vez antes de fazer, responder o formulário, porque aí você responde com mais segurança, ok? Vamos lá? Então, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse sonho. Vamos falar de sonhos, não é? How to study abroad. Essa expressão abroad, como eu falei antes, ela é usada para o exterior, né? Para viver fora, para estudar fora, né? E aí, de língua inglesa, a gente tem alguns países que são os queridinhos da língua inglesa, tá certo? Eu estou explicando, trazendo esse conteúdo para vocês, porque a gente precisa ter uma noção da dimensão de onde o inglês pode levar a gente. Onde é que você pode chegar através do inglês? Hoje, mais fácil ainda, porque a gente não precisa nem viajar mesmo. Você pode entrar em contato e até trabalhar para empresas do exterior daqui mesmo. Quem da área de tecnologia, quem pretende trabalhar com a área de tecnologia, muitas vezes pode ter o salário de quem mora nos Estados Unidos sem precisar ir para os Estados Unidos. Vai dizer, mas a graça é ir morar lá. Depende, né? Para muita gente que mora nos Estados Unidos porque tem vontade de melhorar de vida, porque lá ganha melhor, morre de saudade da terrinha, né? Da terrinha aqui. E, de repente, está unindo o útil ao agradável, te dando liberdade de estar morando onde você quiser, pode ser uma alternativa, ok? Então, foca aí no teu futuro. Pensa que tu pedes para amanhã. Então, let me show you. We have Australia, United Kingdom, New Zealand, USA, Canada, Ireland, South Africa, Malta. Malta, professora, isso fica onde, hein? Pois é, a gente vai saber onde é que fica tudo isso aqui. Esses são países que são os principais destinos de intercâmbio. Intercâmbio universitário, né, pós-graduação, ou intercâmbio escolar, né? Vamos lá? Aqui em Pernambuco, especialmente, nós temos um programa de intercâmbio que no Brasil inteiro não tem e poucos países do mundo têm. Na verdade, eu não conheço nenhum que tenha. Olha só. Minha gente, aproveite. Se vocês tiverem a oportunidade de participar do Ganho Mundo, se abrir novamente essa oportunidade, porque diante do que aconteceu no mundo, ficou difícil fazer viagens. Então, esse programa também teve que ter uma paradinha, né? Mas o Ganho Mundo, gente, ele paga as suas contas, né? Ele vai levar você, estudante da rede pública, você não vai ter custo nenhum, você vai estudar 6 meses fora, em um dos países que eu mostrei lá na frente, né, no outro slide, e você
vai receber um valor para você sobreviver lá, né? Apesar de que tudo vai estar pago, tipo host family, as passagens, o curso, então tudo garantido pelo governo estadual. Isso é muito importante. Eu acho que nunca houve investimento no estudante dessa natureza, em canto nenhum. Até porque, gente, vocês vão ver aqui na nossa aula que um intercâmbio que muita gente passa rotando, porque sou filho de doutor fulano de tal, fez um intercâmbio de um mês fora, olha só. Então, o Ganha o Mundo bota você 6 meses lá, pô, é uma imersão imensa, então geralmente em 6 meses você consegue desenvolver sua pronunciation de uma forma incrível, se você não ficar tendo contato com pessoas do seu idioma. Se você tiver que se virar no idioma, seja, porque o Ganha o Mundo não é só para países de língua inglesa, né? Como vocês estão vendo, teve Ganha o Mundo para a Alemanha, teve Ganha o Mundo para a Colômbia, para a Espanha. Então, dependendo do idioma que você vai estudar, né? Outra coisa interessante é que você se inscreve como estudante no Ganha o Mundo, quando abre a inscrição, e você vai ter aula de inglês, além das aulas que você tem na escola, você vai ter uma aula específica para o Ganha o Mundo. E aí, dessa turma que vai para o Ganha o Mundo, que vai assistir as aulas de inglês no Ganha o Mundo, aula de conversation, né? São conversation classes, com professores que vão ficar focados só nesse conteúdo específico do conversation, porque é outro programa, é um programa diferente do programa que você segue de língua estrangeira nas escolas públicas ou particulares. E é o que acontece. Esse professor vai fazer provas com você durante 6 meses, 3, 4, 5 meses, e quem se sair melhor em cada turma vai ter a chance de viajar. Não é só se inscrever e tô dentro, não. Geralmente, de cada turma só viaja um, no máximo 2. Mas vamos lá, beleza? Eu trouxe o Ganha o Mundo para que vocês entendessem o valor que esse projeto tem. Abraçar essa ideia quando tiver oportunidade, ok? Vamos agora saber como é que uma pessoa que não tem acesso ao Ganha o Mundo faz para poder conhecer e fazer o intercâmbio. Como é que é a realidade de quem vai fazer o intercâmbio, né? Assim, quanto é que essa pessoa gasta, quais são as opções que tem, como é que... Porque, assim, quando você vai pelo Ganha o Mundo, a Secretaria da Educação, ela resolve seu passaporte, seu visto, quando é necessário, depende do país, precisa ter visto. Você não precisa quebrar a cabeça com nada disso. Mas quando você é um estudante que está indo por sua conta, você vai ter que, além de pagar alimentação, a sua casa, se vai ser um host family, se vai ser um espaço estudantil que você vai ficar, se você já tem autonomia para ficar só, para cozinhar, essas coisas, quando você vai fazer uma pós-graduação, graduação, você não fica, nem sempre vai ficar na host family. A host family é aquela família estrangeira que mora no país que você vai visitar e que acolhe você, mas ela também tem um valor, certo? A host family também, ela recebe um valor para poder ficar aquele período com você, ok? E aí, quando você vai pelo Ganha o Mundo, você não tem esse problema de documentação. Inclusive, quando você estuda lá que volta, a sua grade curricular vai ser traduzida, ele vai ser anexado ao seu histórico escolar, então você não perde nada, você não perde 6 meses lá fora. Você ganha experiência de vida, tá certo? Não abandone uma oportunidade dessa por nada nessa vida. Massa, a não ser que realmente você tenha outros planos, mas é uma oportunidade única. Show de bola, galera. Deixa eu mostrar para vocês agora o outro lado da moeda, para ver se a gente valoriza o Ganha o Mundo, viu? Como estudar fora do Brasil? How to study abroad. Então, mapa da língua inglesa no mundo. Agora eu vou focar somente em inglês. In English, right? Bom, nesse mapa aqui, vocês estão vendo países que falam inglês como primeira língua, né? Porque existem países, por exemplo, área em azul escuro indica ser primeiro idioma. O inglês é o primeiro idioma. Em azul claro indica a língua oficial, que o inglês é a língua oficial, mas não é o primeiro idioma. Por exemplo, tem vários países. A Índia, por exemplo, você fala inglês maravilhosamente. Você se comunica com todo mundo em inglês, porque todo mundo fala, mas não é o primeiro idioma, né? Na verdade, ainda tem vários idiomas, né?
Então, países da África, a maioria dos países da África, as pessoas têm 3, 4 idiomas. As pessoas sabem mais francês, português, inglês e os idiomas nativos, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai para o próximo slide. Veja só. Qual é o primeiro passo para você que vai fazer? Veja, você vai fazer por conta própria o intercâmbio. Você vai precisar fazer uma prova de proficiência. Veja, quem faz a prova de proficiência para você no Ganho Mundo é o cursinho do Ganho Mundo que você faz e o professor que aplica a prova. Show de bola. Mas quando você vai por conta própria, tem um babado forte aí, viu? Principalmente se você for se candidatar a fazer um curso fora, tipo uma pós-graduação, ou pagar um período numa universidade fora, quando você já tiver terminado o ensino médio. Você, para entrar numa escola dessa, numa universidade dessa, que é um college, né? Olha o guarda do apito, meu Deus. Um college, né? Ou university colleges, né? Depende do tipo de curso que você vai fazer, você vai precisar de um teste de proficiência, proficiency test, o exams, tá certo? E para que serve esse teste? Veja só. Quem define quando você, se você fala bem ou não inglês, quem define o nível de proficiência, o nível de capacidade de falar, ouvir, ler, escrever, é a prova do teste de proficiência, que ele vai testar essas 4 habilidades. E dependendo da nota que você tira, você vai ser aceito ou não em universidades. Ok? Pois é. E essas provas não são baratas. Não são baratas, são provas que você paga caro, não é? Eu lembro que das últimas vezes que eu fiz essa prova, fiz vários testes de proficiência, fiz TOEFL, fiz TOEIC, fiz IELTS também. Senão você não faz em todo lugar. Essas provas você só faz em entidades regulamentadas, por exemplo, no consulado britânico, em alguns cursos de inglês que são licenciados pelos consulados ou pelas universidades de Cambridge e Oxford. Então, a prova vem, antigamente vinha impressa, né? Hoje é tudo online. Então, essas entidades, elas permitem que outras entidades em outros países apliquem essas provas para testar a proficiência, para você poder pegar esse certificado e usar como você quiser. O TOEFL, o TOEIC e IELTS são provas que você faz e elas têm um tempo. Você vai ter aquele certificado, ele vai valer um período. Mas o C2 Proficiency, que é da Cambridge, esse tipo de prova, ele é permanente. Você faz a prova e você fica com essa certificação que comprova que você tem esse nível de inglês, tá? E assim, eu lembro que essa prova, a mais barata não era menos de 600 reais. E tinha que, né? Ou pagou ou não faz. Mas vamos lá. Beleza? Deu para entender? Teste de proficiência. Se você quiser ir por conta própria, como é que você faz? Primeiro você tem que escolher a universidade. Ah, tá, mas antes de fazer o teste de proficiência, eu tenho que fazer alguma coisa? Tem sim. Você precisa primeiro saber qual é o país que você quer ir, tá certo? Então, com domínio do idioma comprovado, aplicações dos programas de intercâmbio, mestrado, doutorado, vagas de emprego no exterior se tornam mais frutíferas, porque é mais fácil você conseguir se você já tiver uma prova de que você se fala bem. Porque, por exemplo, uma empresa, para te contratar de fora, ela vai precisar comprovar se você se dá bem. Se você, dependendo da função que você vai fazer, você vai precisar ter um bom domínio do idioma. Ok? Beleza. Aí, essa empresa pode te contratar e, de repente, vai te dar uma documentação para que você entre no consulado e solicite um visto de profissional, um visto de estudante, vai depender desse processo, ok?
dependendo do país, se precisa de visto ou não. Os certificados são emitidos por instituições de renome, garantindo a procedência e o resultado e do preparo do candidato para a aplicação que está sendo realizada. Então, geralmente, cursos de inglês renomado que aplicam essas provas. O primeiro passo é decidir qual será o país escolhido, para poder você fazer com a aplicação, porque tem teste, gente, que é mais comum para a Europa e tem outros que são mais comuns para entidades dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Né? Em geral, existe essa coisa entre Europa e Estados Unidos. A Canadá, Austrália, Nova Zelândia, sabe? Eles vão aceitar, na tranquilidade. A bronca é você arcar com os custos, né? Porque os custos, a distância é maior, mas vamos lá, que a gente vai entender outros detalhes aí. Tá certo? Tá bom. Países a gente pode pensar para fazer um intercâmbio, né? How to Study in Canada. Essa tabela aqui é uma tabela de 2018. Uma tabela de 2018, certo? Então, percebam que tem valores aqui, ó. Curso de inglês, General English, 4 semanas. Digamos que você vai fazer um curso de inglês lá. 4 semanas, um mês. Matrícula do curso, olha o preço. Olha para lá. Vixe Maria. Material didático. Acomodações, se você vai ficar numa host family, ou se você vai ficar no espaço de estudante, né? Com refeição garantida ou não, vai depender. Registro de acomodação, porque você não entra no país sem ter documentado onde você vai ficar. Você não entra, você volta. Ele manda você de volta. Deportado. Você precisa entrar, todo país que você vai, você precisa ter Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Esses países que a gente estava citando da de azul escuro são países que são muito cobiçados porque tem uma condição de vida diferente, diferenciada, melhor, então muita gente procura. Então, por causa desse excesso de procura, o que acontece? Esses países, a procura, né, oferta e procura, o que acontece? O preço vai lá para cima. Vamos lá. Importante lembrar que o Canadá, ele tem dólar, mas o dólar canadense é diferente o valor do dólar americano, tá? O dólar da Austrália também é diferente, o valor geralmente é bem mais barato. Mesmo assim, perceba que em 2018 o bicho já estava caro. Quanto é que estava o dólar aí, né? Se você fizer uma continha aí, ó, 780 dólares canadenses. Pesquisa aí em 2021 quanto é que tá e multiplica aí. Quanto é que está um dólar, multiplica por 780 para saber quanto é que fica esse curso de inglês no Canadá hoje, ok? Pensando assim, que não vai aumentar, né? Pensando que continuou de 2018 para cá, continuou ele em 780 dólares canadenses. A gente sabe que pode ter alteração. Então, registro de acomodação, recepção no aeroporto, que já é a universidade que vai te receber, a host family que vai te receber, fazer o translado, porque nem sempre o aeroporto é perto da casa da pessoa. Quando eu falo perto, é tipo assim, às vezes o aeroporto em Recife e a cidade onde você vai estudar e ficar durante esse mês é em Caruaru. Ou deixa eu ver, em Garanhuns, que tem um aeroporto que não funciona, por exemplo. Então, assim, você tem que ou ir para o aeroporto, né, o aeroporto mais próximo que receba voos internacionais, né, porque o de Caruaru é um aeroporto assim, não recebe é diferente do aeroporto internacional do Recife, beleza? O que mais? Seguro de viagem. Seguro de viagem você tem que ter. Você não pode viajar sem isso. Aí o mundo toma conta de tudo, né? Resolve tudo e você só vai, ó. Passou, ganhou. Então, tudo isso, mas não tá contando a passagem. E a passagem, meu brother? E a passagem, galera? E o visto, galera? Meu Deus, o que é que tá pegando? Tá aí, ó. Para 2018 estava 6 mil reais, mas sem a passagem e sem o visto. O visto vai gastar menos de 600 reais no visto, né? Visto estudante, e torcer para conseguir, viu? Porque não é assim. Você, inclusive, tem uma dica, viu? Para quem pensa nessas coisas de morar fora, nunca invente de comprar uma passagem. Comprar uma passagem e depois ir tirar o visto.
Meu querido, se você fizer isso, é sinônimo que você não vai conseguir esse visto. Tanto para o caso do visto americano, quanto do visto canadense, australiano. Faço não, tá certo? Então, primeiro, corra atrás do visto para depois você comprar passagem, porque esse pessoal do consulado geralmente analisa a sua presunção. Então, para você não perder o dinheiro da passagem, ou parcialmente, ou ter mais raiva ainda, então, primeiro dá certo a tudo para depois ir nesse bendito. Massa, primeiro destino, Canadá, Toronto. É assim, 40 graus no verão e menos 40 no inverno. Mas não são todas as cidades não, minha gente. Se a gente faz esse carnaval de gelado, é muito frio. Mas não é o Canadá todo, não. Tem uma região que realmente é gelo eterno, mas é isso aí. Para quem tem coragem, eu acho que toda atitude de study abroad, toda atitude de morar fora, um exercício de coragem, tá certo? De salto qualitativo. Vamos lá. United States, how to study in USA. Então, primeiro lugar de intercâmbio é Boston, Massachusetts, tá? É próximo de Nova York, né? Tem até praia, gente. Vamos lá. Boston, Nova York, Chicago, São Francisco, Los Angeles e Washington DC. São as regiões que, em geral, ganham destaque nos intercâmbios. Minha gente, é tanto espirro, você não tem noção. A pessoa fica aqui no vídeo tentando falar e toma espirro, quase que espirro, viu? Se espirrar, já te peço desculpa, vamos lá. Então, dentro dessas opções que os Estados Unidos oferecem, Boston é o mais tradicional, há muitos anos, a pessoa vai estudar nas universidades e tal. Quando eu falo university, também pode ser college, tá certo? Porque depende do que você vai fazer. Tem gente que vai passar 4 semanas, não vai ter tempo de fazer um curso, né? Você vai ter tempo somente de fazer um curso de inglês. Você não vai tipo, pagar uma matéria na universidade lá. Você não vai conseguir fazer um curso de pós-graduação em um mês, né? Então, é uma experiência de curta duração. Em geral, o que o pessoal faz de intercâmbio, tá certo? E olha, ganho muito, são 6 meses, gente. Poxa, vamos embora. How to study in United Kingdom. Então, United Kingdom, só um detalhe. Os Estados Unidos é o seguinte, para você ir para os Estados Unidos, você precisa ter o visto. O visto americano é mais caro do que o visto canadense. Mas se você tiver o visto americano, você consegue tirar o visto canadense e o australiano com muita facilidade. Você não quer nem ver tua cara, somente você fazer a solicitação, pronto. Se você conseguir o americano, você consegue o mundo inteiro, porque é difícil, meu filho, para você conseguir. É uma papelada enorme, você enfrenta fila na frente do consulado. Aqui em Recife, o consulado fica ali na Conde da Boa Vista, e você fica na porta, literalmente, o pessoal tudo arrumado na porta do consulado, esperando o lugar de entrar. Você só entra na hora que você vai ser chamado para ser entrevistado, ok? Aí tem uma série de protocolos, você é totalmente filmado, você passa em diversas câmeras de detector de metais, para que você não ofereça riscos, né? Na verdade, o consulado é um território americano. Dentro do consulado é território americano, certo? Então, assim, é outra logística. Você sente que é um negócio diferente, até a forma de como você lida com os funcionários, como eles lidam, é bem organizado. Existem 3 consulados americanos aqui, em Recife, em Brasília, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, tem gente de várias regiões do Brasil que viajam para cá, para Recife, só para tirar esse visto. Beleza? Vamos lá. O que mais eu posso dizer desse visto? É isso. Próximo. Ah, sim, o dólar. O dólar americano, diferente dos outros dólares, já falei. A gente, quando fala de United Kingdom, a gente não está falando de dólar, né? Ai, chora, passa, né? Sorry. Really sorry. Vamos lá. How to study in United Kingdom.
são libras. Então você... Afe Maria. Então você tá vendo esse panorama aqui, ó. Inglaterra, um mês. Curso de inglês. Curso de 3.000 a 8.000. Depende do curso, mais caro ou mais barato. Né? Isso foi uma cotação que eu fiz na Egali, né? Que é uma das empresas que tem portfólio para vários países. Outros gastos, porque, veja, tem a passagem, tem a alimentação sua lá, né? Você tem, se você vai ficar no host family, vai ter que pagar também material, enfim. Total, de 18 a 29 mil reais para passar um mês. Um mês, beleza? Se você passar um mês, não vai precisar de visto, né? Mas você só entra em qualquer país desse se você tiver o lugar onde você vai ficar já organizadinho. Você tem que dizer onde você vai ficar dentro do aeroporto, vão parar e perguntar a você para onde você vai, quanto tempo você vai passar e o que é que você vai fazer. E pode ser até que perguntem quanto você tem, se você tem dinheiro. Então é comum, especialmente nos Estados Unidos, perguntar onde você vai, porque está passando pelo aeroporto, né? Onde você vai ficar, se você tem dinheiro, quando você vai voltar, ok? Então, é preciso estar preparado para isso, sabe? Então, você não chega lá, se eu quiser comprar uma passagem só de ida, você não passa, você não sai nem do aeroporto. A não ser que você comprove que tem família lá. Mesmo assim, você está vindo morar, você está vindo como imigrante, como assim? Você tem que ter um grau de parentesco muito forte, e essa pessoa que está lá tem que estar legalizando para você dizer assim, eu vou ficar. Então, é muito mais prático, mesmo para alguém que tem parentes lá, dizer assim, eu vou e compro a passagem de ida e de volta, mesmo se você não quiser voltar, você vai perder essa passagem. É mais prático do que você tentar explicar na imigração que você tem uma pessoa, se você não tem um documento, tipo, muito forte, né, porque eles estão muito rígidos na imigração, não querem ninguém de outro país que vá ficando por lá. Então, existe esse problema, né, de muitos países que estão... A Europa em si, os Estados Unidos, o Canadá, estão sofrendo muito com esse processo de imigração. Então, desde as pessoas que tentam entrar pelas vias normais, que é pelo aeroporto, enfim, também tem as pessoas que estão tentando pular o muro, né? Pessoas que estão tentando entrar, cruzando o Rio Grande, no México, aquela coisa toda. Então, você precisa entender essa dinâmica e entender por que é que eles são tão rígidos nessa cobrança de informações de quem está querendo ir. Né? Se você quer realmente ir, tem que estar preparado para essas coisas. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Visto e passagem, na United Kingdom e na Europa em si, você não precisa ter visto, né? Por enquanto, né? Tá vendo essa coisa de saúde, como é que vai ser? Você vai ter um cartão que entra, que comprova que vacinou, enfim. Mas não vai ter problema se você vai passar só um mês. Se você vai passar um tempo maior, você vai ter que ter uma comprovação dessa universidade que você vai estudar. Você não pode ir para lá para procurar universidade, não, viu? Você vai ter um visto estudante, ou então se você pode até comprar o visto de turista, mesmo, professor, se eu quiser ir como turista, eu chego lá como turista e posso procurar, pode, mas você vai ter que dizer onde você está, se você vai ficar em determinado lugar, você tem que afirmar, antes de num desembarque, você tem que dizer onde você vai ficar, tal, eu vou, passeio, beleza, pode até procurar. Agora, se você tem um visto estudante, está entrando e não tem nenhum documento de uma entidade de educação que você está vinculado, então eles vão ficar desconfiados de você. Olha, se você assistir os programas que tem no Discovery sobre fronteiras, você fica apavorado. Vamos embora. Do you know Malta? Malta is a very, very special place. It's near Italy. E é no mar Mediterrâneo, gente. Eu coloquei esse desenho pequenininho aqui, esse mapa do mar Mediterrâneo. Percebam que Malta fica pertinho da Itália, da botinha, na pontinha da botinha da Itália, certo?
perto da pontinha da bota, no meio do mar Mediterrâneo. Então, praias lindas, é uma ilha, né, uma ilha rochosa, mas assim, é um lugar muito tradicional de estudo, é muito como assim, o idioma oficial lá é inglês, tá? Então, poxa, Mediterrâneo gente, não vai ter neve, não vai ter problema com excesso de frio, então isso é outra realidade, certo? Outras culturas, beleza? Sim, assim como na Europa, Malta, você não precisa ter aquele visto exclusivo, mas você, na Europa você entra, porque a União Europeia você entra, sendo brasileiro você passa, tem até um período de até 3 meses, sem precisar ter essa demonstração. O visto mesmo, tem que ter passaporte, né? How to study in Ireland. Então, assim, a gente tem Galway, Dublin, Cork, são cidades que são tradicionais de estudo. Veja, porque tem vários países que eu podia ir para passear aí, mas o tema da gente aqui é study abroad, não é live abroad, né? Você pode live abroad, você pode ir para qualquer lugar. Então, Ireland, Galway é um centro educacional muito forte, né? E costuma ter preços mais módicos em relação a outras cidades mais famosas. Por exemplo, você vai estudar em Londres, é bem mais caro do que na Irlanda, né? A Inglaterra é mais caro do que na Irlanda. Mas pelo contexto, né? Vamos lá. Aí vocês estão vendo. Custo, gastos, total, né? E assim vai. Eu nem coloquei os Estados Unidos para não assustar, viu? Vocês pesquisam aí. South Africa. Então, na cidade do Cabo, Cape Town, né? Na África, você também pode ter um intercâmbio muito massa. O idioma é inglês, inglês britânico, tá certo? Vamos romper esse estigma que a gente tem de achar que inglês só tem na parte norte, né? Então, assim, a África, a cidade do Cabo, você pode ter uma experiência muito boa, inclusive uma experiência cultural, né? Uma experiência cultural na África, né? De vivenciar passeios e é uma área que tem um clima muito parecido com o Brasil, né? Mais próximo, principalmente do Nordeste. Mas é isso. Então, assim, esses valores são referentes a 2019, viu, gente? 2019, 2018. Por quê? Porque no ano ninguém vendeu intercâmbio. E quem vendeu o intercâmbio de 2019 para 2020 não realizou, ainda não conseguiu mandar o pessoal para estudar, entendeu? Então, essas empresas de intercâmbio estão tudo praticamente, muitas faliram, outras estão se segurando, esperando o momento da reabertura. A reabertura, sim, não é a gente está vendo as coisas meio voltando ao normal aos pouquinhos em alguns países, mas a reabertura é mais segura, você vai mandar gente de outro lugar para se misturar com a universidade, que isso era tão comum e hoje fica tudo tão prejudicado, né? Variantes, aquela coisa toda. Então, let's go, let's go, let's go. Let's go to Australia. You can see Sydney. This picture is about Sydney. Sydney não é a capital da Austrália, né? Muita gente, porque Sydney é a capital. Canberra. Canberra. Canberra é a capital da Austrália. Né? Mas a gente conhece mais Sydney porque teve Olimpíadas em Sydney, aquela coisa toda. E tem uma catedral sinfônica também, que é bem tradicional, as fotos daquela, bem no centro. Então, tem uma tabelinha aí, ó. Tem que ter visto, né? Você só compra a passagem depois que tiver o visto. O dólar da Austrália o valor é menor do que o dólar americano e o clima é mais parecido com o do Brasil, é mais tropical, né? É mais fácil de você se adaptar para quem tem essa dificuldade. Então, aqui, todos esses valores que a gente está vendo não são atualizados por causa o mercado não tá podendo vender esse tipo de produto, né? E a gente está conhecendo, né? Conhecendo o mundo, vendo imagens, entendendo o que é que funciona por trás. Veja, tem gente que ainda não entende o valor do ganho-mundo, então perceba qual é o valor do ganho-mundo, entendendo quanto é um gasto para você passar um mês. Imagine 6 meses. Então, quando você vai
Você já escolheu o país, agora você vai escolher o teste de proficiência, né? O TOEFL e IELTS, né? São os mais populares. Podem ser úteis, inclusive, quando a língua oficial do país para onde você deseja ir não é inglês. Mas, caso exista nesse país entidades que o idioma da entidade seja inglês. A Índia, por exemplo, é muito comum. Uma das principais vantagens, aí tem o C1 e C2, que são da Universidade de Cambridge, porque o valor dele é vitalício. Então, assim, você não vai fazer o teste e com 2, 3 anos ele perde a validade. Você tem que refazer. E são caros. Esses testes aí, a maioria deles não custa menos de R$ 600. Então, é R$ 1.000 para cima. Você faz um teste preparatório e faz a prova, uma atenção danada. Torcer para o equipamento que você está usando não dar pane para você não se perder. Vamos lá. Finish. Eu sei que você está cansado, não durma não, viu? Sei que você está cansado de me escutar aqui. Vamos lá. Força e coragem. Deixa eu subir isso aqui, cadê? Stop, stop, stop.